Olá, senhoras e senhores, meus compatriotas celestiais. Vamos lá continuar a falar sobre visões e ilusões políticas de David Koizens. A gente já havia começado a gravar, já havia falado sobre boa parte desses capítulos e agora esta é a segunda parte. Ou seja, se você ainda não viu o primeiro vídeo, corre lá, dá uma olhada e aqui a gente vai continuar, né? Eu tinha falado que eu ia tentar ser o mais breve possível. No fim das contas, eu tô tendo que gravar em 2 vídeos separados, né? Muita coisa para comentar. Nós havíamos parado sobre a democracia, né? E apresentado todo o conteúdo aqui que o Coisins expõe no livro dele. Agora nós vamos começar falando sobre o socialismo. Agora sim nós temos um monte de coisa para falar mal, né? Então vamos lá, vamos dar-lhe. Eu começo na página 184. 184 é onde ele cita um autor chamado Albert Hubbard, que eu particularmente não conheço de uma outra ocasião, não tenho nenhum livro dele, nunca li, mas a citação aqui no livro é muito bacana. Ele diz o seguinte: socialismo é participar do lucro sem ter responsabilidade sobre o prejuízo. Isso aqui me remeteu muito a um outro livro que eu havia lido, se eu não me engano, no ano retrasado já. Este aqui de Nassim Taleb, Antifrágil. Coisas que se beneficiam com o caos. E notem que é um livro bem espesso também. E lá no capítulo 23, ele tem uma citação que me fez lembrar, sabe? Ele diz o seguinte: o pior problema da modernidade reside na maligna transferência de fragilidade e de antifragilidade. O livro ele trata muito dessas coisas de frágil, de robusto e de antifrágil. Não compete aqui especificar o que é cada coisa. Talvez se um dia eu fizer uma resenha sobre esse livro aqui inteiro, mas enfim, esse é um dos problemas da modernidade, essa transferência de fragilidade e antifragilidade. Ele explica um pouquinho aqui. Com um dos lados recebendo os benefícios e o outro recebendo involuntariamente os danos. Essa transferência é facilitada pela lacuna cada vez maior entre o ético e o legal. Essa questão da legalidade, às vezes, ser algo distinto daquilo que é ético. E mais distinto ainda daquilo que é moral. Esse estado de coisas já existia antes, mas hoje tornou-se mais grave. A modernidade o abriga especialmente bem. Eu acho que o Taleb ele aborda de forma assim, mais detalhada neste outro livro aqui, Arriscando a Própria Pele. Esse aqui eu confesso que eu ainda não li, ele está esperando a vez dele, né? Eu tenho um bocado de livro assim, que, sabe, esses que a gente coloca na prateleira e vão ficando, esperando a vez. Pois é, esse aqui é um deles. Mas pela capa, assim, pelas instruções aqui atrás também, os comentários, me parece que o assunto é justamente essa transferência aí de lucros e prejuízos, né? As pessoas, várias vezes, elas querem, então, todos os benefícios, mas sem arcar com os custos e com os riscos envolvidos nisso. E segundo, então, o Hubbard, o socialismo é precisamente isso, né? As pessoas querendo, então, o lado positivo da coisa, querendo o lucro das coisas, mas sem querer arcar com as possibilidades de prejuízo, sem as responsabilidades que ali constam. Depois o Coisens ele vai citar aqui de novo o Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, e a sua famosa vontade geral, que nós já havíamos mencionado lá no que diz respeito à democracia, no vídeo passado. Assista o vídeo passado se você ainda não viu. E ele fala então o seguinte, né, sobre o indivíduo ser esmagado pela vontade geral. Então, né, é minimizado o indivíduo,
em nome da sociedade como um todo. Cito aqui no livro do Coisas, então. Mesmo se o Estado exigir que uma pessoa morra, ela deve morrer, porquanto sua vida não é mais que um mero dom da natureza, e sim um presente dado condicionalmente pelo Estado. E aqui ele está citando o contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Notem o nível de pequenez que acaba tendo o indivíduo em relação ao Estado e à vontade geral, a ponto de, se o indivíduo precisar então dar a sua vida, assim deve ser, porque a vida não passa de um presente concedido pelo Estado ao indivíduo, né? Notem o nível em que nós chegamos aqui. Depois também é mencionado a ideia de progressismo, muito presente no socialismo, e de que uma vez que nós estamos, né, vivendo num progresso, estamos gradativamente seguindo rumo a um estado utópico, uma sociedade perfeita, né, de classes, uma sociedade sem classes, uma sociedade, enfim, sem opressão de classes, essas coisas todas que eles dizem. Então nós não podemos permitir de forma alguma um retrocesso na nossa sociedade. Nós precisamos garantir que o progresso se dará, custe o que custar. Então nós podemos usar dos mais pervertidos meios em nome do bem maior, que é a garantia do progresso, né? De alcançar essa sociedade socialista lá no futuro. E é interessante notar como nós tantas vezes hoje ouvimos justamente essa acusação, né, de retrocesso. Por que nós vivemos um retrocesso no nosso país? Por que isso? Por que aquilo? Precisamente essas palavras, né? A ideia de progresso e de retrocesso, né? O que me faz pensar muito em quais serão os meios que eles estarão dispostos a utilizar para impedir esse retrocesso no país e garantir que o progresso continue, né, alcançando seus ideais e tudo mais. É uma coisa nós nos questionarmos e ficarmos de olho em quais são as políticas adotadas, né? Depois, lá na página 196, há uma citação que eu achei fantástica, criticando aqui o socialismo. Prestem atenção aqui no que o Coisens escreve. O governo do povo inevitavelmente se torna o governo do proletariado, e este, por sua vez, torna-se ainda mais restrito, transformando-se no governo do partido em nome do proletariado. O que a propaganda panfletária chama de propriedade comum é, na realidade, a monopolização de toda a propriedade por uma elite autonomeada, que na prática não presta contas a ninguém. Ironicamente, a propriedade se torna muito mais concentrada no socialismo do que no capitalismo. E se a antiga União Soviética servir de paradigma, a unidade material, a igualdade material continua sendo um conto de fadas. Isso aqui me lembra muito aquele livro do Aldous Huxley, que eu mencionei também no vídeo passado, né? O cara que encontra lá o anel, né, no cadáver, quer pegar para si e não pode, porque isso aqui é propriedade do Estado, é propriedade de todo o proletariado, então você está roubando o proletariado e por sua vez está roubando o Estado. E aí no fim das contas tudo o que era do cadáver vai parar na mão de quem? Do partido interno, né, para usar os termos lá de 1984, mas no caso desse livro do Huxley vai parar com o próprio chefe que está ali supervisionando todo o trabalho. Ou seja, concentrou toda a propriedade que outrora era privada, no sentido de que cada um conquistava o seu a partir do trabalho e tudo mais, na mão do partido que domina tudo em nome do proletariado.
Depois nós vamos para a página 204, onde ele vai tratar novamente sobre isso que eu havia comentado anteriormente, sobre os meios, né? Os meios que serão utilizados a fim de alcançar o bem maior da sociedade socialista. E ele diz o seguinte: toda ideologia tende a pressupor que a obtenção de algum fim, seja ela a liberdade pessoal, a libertação nacional ou a vontade geral, que é o caso então de democracia e socialismo, é motivo suficiente para defender políticas que podem, ainda que modestamente, tratar de modo injusto as pessoas comuns. Para os socialistas, esse fim supremo é a igualdade material. Então, a fim de eu alcançar esse ideal, esse futuro utópico, eu me sinto livre para usar os meios que forem necessários, né, para tal. E é interessante nós notarmos, né, que na ideologia socialista, que é fundamentalmente materialista, né? Já dizia Karl Marx de que a religião é o ópio do povo, no sentido de que a religião faz com que o oprimido ele se sinta não confortável sendo oprimido, mas de que essa esperança no mundo por vir faz com que ele esteja, por assim dizer, anestesiado, né, para as injustiças terrenas e, portanto, ele suporta isso tendo em vista de que ele espera um mundo por vir onde todas as injustiças serão consertadas, né? E nesse sentido, então, retirar a religião se tornaria necessário para que então o oprimido não tenha esse conforto e, portanto, se rebele contra os opressores e faça a revolução do proletariado. E uma vez então que tal revolução acontecesse, nós vivêssemos no mundo comunista, né, no mundo sem distinção de classes e tudo mais, aí a religião já não se faria mais necessária, porque não há mais necessidade desse ópio, né, desse conforto para as classes oprimidas, etc. e tal. Então, uma vez que nós estamos tratando de uma ideologia que é fundamentalmente materialista, portanto, ela não tem uma perspectiva de valores morais que são absolutos, né? Nós estamos tratando da ausência de uma moralidade objetiva. E na ausência de uma moralidade objetiva que vá discernir o certo do errado, qual é o limite moral? O que se torna proibido eu fazer se eu tiver em mente um bem maior que seria, né, a sociedade sem classe, seria essa igualdade material, seria, enfim, essas coisas todas das ideologias. Não há mais limites morais. Por isso, políticas do século passado, do século XX, fizeram o que fizeram, né? Os genocídios, os gulags e tudo mais, porque tinham em mente um futuro utópico, né? Estavam vivendo esse progresso, esse progressismo em direção a um mundo perfeito, onde toda essa vilania perpetrada por eles seria compensada, né, por esse ideal alcançado. Portanto, se nós temos essa junção de coisas, né, uma ideia de progresso, uma ausência de valores morais objetivos, a ideia de que os fins acabam justificando então os meios, cara, nós não temos mais limites do que nós não podemos fazer em nome de alcançar esse ideal. Isso se torna algo até perigoso, né, de nós vermos, cara, isso é uma possibilidade de todo tipo de vilania, no sentido de vilão, né? Vilania vem de vilões, serem perpetradas tendo em vista o alcance desse futuro ideal. Na página 217, então, ele já está finalizando aqui os comentários a respeito do socialismo, e ele fala o seguinte: lembramos, mais uma vez, que se o governo tentar eliminar todas as diferenças econômicas,
Ele só fará isso às custas de se tornar totalitário, porque a sociedade ela é em si mesma desigual. Nós somos desiguais no sentido dos nossos pensamentos, das nossas qualidades, da nossa inteligência. As pessoas elas são desiguais e isso acaba lembram, né, o liberalismo, a ideia de liberdade. Só que a ideia de liberdade, se eu sou livre de forma... Isso vai acabar gerando a desigualdade. Percebe? Eu expressando a minha liberdade, eu vou acabar gerando uma sociedade desigual. O que vai, para muitos liberais, ser algo inaceitável, porque daí eu começo a mexer na liberdade, na igualdade de oportunidades também, né? Se eu tenho, digamos, os pais que conseguem me fornecer um colégio particular, por exemplo, né? É fruto da liberdade de trabalho deles. Eles trabalharam para isso, quiseram fornecer uma educação melhor para os seus filhos e tudo mais. Só que isso vai se acumulando ao longo dos tempos e aí alguns liberais vão ver, não, calma lá, eu já não estou mais tendo liberdade no sentido de igualdade de oportunidade para todos e tudo mais. Aí vão querer que o Estado é que forneça, né, que vai garantir essa liberdade para os indivíduos, essa igualdade de oportunidades, e alguns vão ir ainda mais longe querendo essa igualdade material. Só que eu não vou conseguir gerar essa igualdade material, exceto me tornando um Estado totalitarista. Só fará isso às custas de se tornar totalitário, interferindo em áreas da vida humana em que não tem nenhum papel normativo a cumprir. O Estado, para garantir tal igualdade, deverá começar a interferir em áreas da vida que, num primeiro momento, na verdade, ele não tem que meter o bedelho ali. Em nome, é engraçado isso, né? Acaba se tornando paradoxal, porque em nome da igualdade, que num primeiro momento teve como motivação a liberdade, o Estado acaba tendo que interferir na liberdade. É paradoxal isso, é complicado. Mas, enfim, essas são as principais críticas, então, aqui do socialismo. Né, de que no fim das contas ele vai juntar muito mais a propriedade nas mãos de poucas pessoas do que o capitalismo faz. Né? É muito mais grave para o socialismo. E aí, então, nós vamos nos dirigindo aos capítulos finais aqui da obra, onde ele dá uma comentada assim, sobre cada ideologia, segundo ele, tem algum lado positivo, né? Eles lembram algumas coisas que fazem parte, que nós precisamos dar atenção, né? A questão da liberdade individual, isso precisa ser de fato defendido. Aí ele menciona também o fato da justiça social. Quer dizer, lembrem, né, daquela questão da justiça. É justiça, eu não preciso acrescentar essa palavra social atrás. Quando eu coloco social atrás, eu acabo sugando todo o conteúdo da palavra justiça. Porque quando eu em nome da justiça social, eu acabo tirando a propriedade de forma injusta das pessoas, né, em nome dessa divisão igualitária, etc e tal. Então, a justiça, tá? Vamos nos limitar a isso, a justiça. Corta fora esse negócio de social. Mas que é então lembrado pelo socialismo e tal, e ele vai falando, né, mesmo o conservadorismo, né, principalmente, que tem essa questão da tradição das coisas que foram testadas pelo tempo, né, e de que nós precisamos fazer as coisas de modo orgânico e não ficar trazendo de cima para baixo, né, o Estado tentando impor mudanças, impor coisas para a sociedade. Isso nunca funcionou, isso não funciona, ou seja, nós conseguiríamos, segundo o autor aqui, absorver alguma coisa de positivo de cada uma das ideologias. Tá na página 227 e 28, ele diz o seguinte: ao sermos confrontados poxa, que estranho.
Eu vou ler a citação completa aqui. De maneira semelhante, ao sermos confrontados pelas ideologias, devemos imediatamente perceber que há um bem da criação que seus seguidores corretamente valorizam. Os liberais entendem adequadamente que existe uma esfera legítima da responsabilidade individual na qual nenhum outro indivíduo ou comunidade deve interferir. Esse seria então o ponto positivo para o liberalismo. Eles nos alertam para a importância dos direitos humanos, mesmo antes de os cristãos reconhecerem esse princípio. Aqui talvez ele esteja sendo um tanto exagerado, porque a noção de direitos humanos já remete lá ao rei Ciro, que libertou Israel da Pérsia. Ali, diz-se, é um dos primeiros termos assim de direitos humanos da história, né? Ou seja, bem anterior ao próprio cristianismo, né? Estamos falando do Antigo Testamento ainda. Também os conservadores chamam a nossa atenção com toda a razão para a relevância da tradição e para a necessidade da continuidade histórica no que se refere ao planejamento e implementação de mudanças. É aquilo que eu falava, né? As imposições de cima a baixo nunca dão certo. Os nacionalistas entendem o valor da solidariedade comunitária entre as pessoas que compartilham a mesma cidadania ou etnia. Os democratas ideológicos reconhecem corretamente o valor da participação popular nas questões de governo. Os socialistas nos alertam para o papel desempenhado pelas classes econômicas em nossa forma de pensar e agir politicamente. Além disso, eles também souberam entender em que medida as autoridades políticas são capazes de intervir para reduzir as mais graves disparidades econômicas entre os cidadãos de um país, etc. E tal. Ou seja, cada um deles teria ali um aspectozinho positivo para a gente pegar, né, absorver e fazer bom uso disso, segundo o autor. Depois, para a página 240. O fato de ter sofrido abuso no passado não elimina necessariamente o seu uso legítimo. O abuso não exclui o uso. Ou seja, né, se todas essas ideologias estiverem abusando de todos esses fatos da criação de Deus, isso não deslegitimiza o uso desses aspectos positivos. Tudo que Deus criou é passível de sofrer abuso. Se fôssemos repudiar tudo quanto pode ser mal usado, melhor seria abandonar a própria vida. Poucos desejam abolir a liberdade humana simplesmente porque ela pode se tornar licenciosidade. O dever do cristão, penso eu, é tentar recuperar de sua condição caída o bem que foi criado. Isso se pauta no entendimento de que a redenção proporcionada por Jesus Cristo tem uma dimensão cósmica. Poxa, aqui eu fico pensando por que é que ele acaba por criticar o conservadorismo, né? Precisamente a política de prudência aqui, né? Nós termos esse pé no freio das coisas, né? De que a gente sabe que estamos numa sociedade caída, né? Numa natureza caída, né, e de que nós podemos abusar das coisas. Bom, mas enfim, né, na minha visão ele confunde muito ali o conservadorismo com o reacionarismo e tudo mais. Na minha visão, essa é a explicação das suas críticas aqui. Logo mais ele apresenta Adam Kuyper e Herman Doiver, que eu já gravei um vídeo também sobre um outro vídeo, sobre só o Adam Kuyper, né, e as bases para uma teologia pública. Você pode conferir ali com mais detalhes. Então, eu vou meio que pular aqui o Adam Kuyper e o Herman Doiver para não se estender mais ainda o vídeo. Ele vai falar sobre as esferas da soberania, que seriam
Cada uma das esferas da existência humana são soberanas em si mesma. A família é soberana, a escola é soberana, a política é soberana, a igreja é soberana, ou seja, não tem muito o que ficar interferindo. O Estado não pode ficar interferindo na família, não pode ficar interferindo na igreja, mas a igreja também não pode ficar interferindo na família, não pode ficar interferindo em outras áreas, na escola, por mesmo assim. Só que todas essas áreas, isso eu preciso dizer, nós não estamos falando no sentido assim de um Estado laico, porque daí os valores religiosos não podem dizer respeito aqui às leis, etc. e tal. Isso é muito comum hoje em dia, né? O pessoal quer entender Estado laico como as leis precisam ser completamente religiosamente neutras, o que não existe, né? Mas enfim, né? Não é nesse assunto que eu quero entrar. Mas no sentido de que todas essas esferas, embora soberanas em si mesmas, todas elas dependem da autoridade de Deus. Ele apresenta assim como um triângulo, sabe? Como assim um centro aqui em cima, né? Como Deus, cedendo a sua autoridade a cada uma das esferas, então que são independentes entre elas. O que também não são completamente antagônicas ou completamente independentes uma da outra, no sentido de que não haja de vez em quando uma pinceladinha, né? Ele usa o exemplo, digamos, de uma família onde o pai abusa das crianças, ali o Estado acaba tendo que intervir também, né? Ou talvez até a igreja também, num processo de aconselhamento, né? De reconstrução familiar e tudo mais. Então não é que não se mexe de forma alguma, mas elas são, num primeiro momento, independentes. E essa é a ideia, então, das esferas de soberania de Kuyper, e que vai ser melhor trabalhado depois em Hermann Doivert. Pois bem, eu acho que esses são os principais pontos assim a mencionar nesse livro aqui. O vídeo já está um tanto longo novamente, então eu vou me limitar a isso aqui. E portanto eu fico por aqui. Falou!